Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e hoje nós vamos começar uma nova rodada de discussões. Depois da série Picard, né, a gente vai agora continuar, né, a conversar aqui sobre Jornada nas Estrelas, né, e a ideia agora é fazer vídeos curtos, assim, de cerca de 5 minutos, sobre personagens do universo de Star Trek, né. A gente vai falar brevemente, né, vamos dar só algumas pinceladas, não vamos fazer nada aqui muito aprofundado, tá? Até porque existe o site Memory Alpha para você fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o universo de Star Trek, né? Mas vamos falar um pouquinho de alguns personagens que marcaram, né, toda a franquia, né? E como a série Picard terminou recentemente, né, vamos começar justamente com Jean-Luc Picard, né? Jean-Luc Picard, né, que é conhecido, né, como o capitão da Enterprise D, né, da NCC 1701D, né? Depois ele foi o capitão da NCC 1701E, né? Mas ele é um personagem que assim que apareceu em TNG, no primeiro dia, né, no primeiro episódio de TNG, no episódio piloto, né, a comparação com o James T. Kirk já foi inevitável, né? E é interessante a gente perceber, né, que eles têm semelhanças e diferenças em diferentes momentos da vida deles, né? O James T. Kirk, por exemplo, quando ele era um aluno da academia, quando ele estava na academia da Frota Estelar, ele era o CDF por excelência, né, como a gente falava antigamente, né? Ele era aquele estudante altamente metódico, altamente certinho, fazia tudo de acordo com as regras, né? E ele vai se tornar justamente um cara mais impetuoso, né? Aquele paradigma, né, do macho alfa, né, que muita gente às vezes fala, né, comenta sobre ele, né? Ele vai ser aquele cara mais impetuoso quando ele vira, né, um capitão de uma nave estelar, né, da Enterprise no caso, né? Já o Jean-Luc Picard, ele teve uma característica, foi justamente o inverso. Enquanto ele era aluno da Academia da Frota Estelar, ele era extremamente indisciplinado. Tanto que o zelador, né, da Academia da Frota Estelar, o Butby, né, aquele senhorzinho lá que cuidava do jardim, coisa e tal, né, ele é que vai começar a ajudar o Picard a trilhar um caminho um pouco mais maduro, né? Mas o Picard, por exemplo, ele vai, né, logo depois que ele se forma na Academia da Frota Estelar, né, ele vai acabar se envolvendo numa briga de bar com o Nausicano, né, que é uma espécie altamente grande, violenta e agressiva, né? Ele vai tomar uma facada nas costas, vai inclusive perfurar o coração dele, ele vai ter que colocar um coração mecânico, né, para poder não morrer no caso aí, né? E ele vai se tornar um capitão de frota estelar, né, que é justamente o inverso, né? Se ele era muito indisciplinado como aluno da frota estelar, ele vai ser um cara extremamente disciplinado como capitão da frota estelar. Ele vai tentar resolver tudo sempre pela diplomacia, né? Ele vai tentar sempre raciocinar sobre as coisas, sobre as querelas, coisa e tal. Ele sempre tenta buscar o caminho da paz para resolver os problemas, né? Isso não impede que ele não seja também um grande estrategista militar no caso, né? E também um profundo conhecedor de cultura Klingon, né? Sendo indispensável quando você tem problemas, né, entre a Federação, né, e o Império Klingon ali, né, problemas de ordem diplomática, né? Ele é o cara, vamos dizer assim, mais indicado para resolver esses problemas, né? O Jean-Luc Picard, ele nasceu em La Barre, na França, né, no ano de 2305, né? Todo mundo sabe, né, que o pai dele era dono de um vinhedo, né? Ele tinha um irmão, né, que era o irmão mais velho, que era o Robert Picard, né, que no caso eles tinham algumas diferenças, né? Você tem aquela coisa do Robert ter um pouquinho de ciúmes dele, coisa e tal, né? E quando o Picard decide ir para a Academia da Frota Estelar, ele encontrou a oposição do pai, né? Ele não consegue passar no primeiro exame, mas ele vai passar no segundo, tá, exame, e depois ele vai ser o primeiro calouro, vamos dizer assim, a vencer a maratona da Frota Estelar, né? Ele vai conseguir se formar, ele vai ter o posto da alferes da USS Reliant, né, que não deve ser a mesma Reliant, obviamente, que a gente vê em Jornada nas Estrelas 2, a Ira de Khan, né? E depois ele vai para a USS Stargazer como primeiro oficial. O capitão da USS Stargazer acaba morrendo e ele acaba assumindo o posto de capitão da Stargazer, né? E ele fica muito tempo na Stargazer, né, coisa e tal, né? E vai ser justamente na Stargazer que ele vai criar a famosa manobra Picard, né, para se despistar os inimigos lá com a manobra dele no caso, né? E com relação à série TNG, quais são os pontos assim que a gente pode chegar e falar que são mais interessantes, né?
Primeiro, ele vai trabalhar, né, toda aquela questão, vai fazer todo um debate sobre a condição humana com o Q, né, que é aquela entidade onipotente, né, interpretada pelo John DeLance, né, que é um cara altamente divertido, é um cara altamente cínico, que fica querendo provar e esfregar na cara do Picard, que a raça humana não é digna, né? Enquanto o Picard faz justamente o inverso. E aí você vai vendo esse debate ao longo da série, né? Que é uma coisa muito interessante. Volta e meia o Q aparece ali, né? E você vai vendo esse debate aí, que é uma coisa bem reflexiva, bem interessante, né? Tem uns lances engraçados, né? Porque o Q é um cara muito sacana, né? Tem horas que o Q vence o debate e tem horas que o Picard vence o debate, né? Então isso depende muito do episódio, muito da temporada, coisa e tal, né? A gente vai ver também, né, a assimilação que ele sofreu dos Borgs, que é um outro ponto-chave, né, de TNG quando ele vira Locutus, né? O que vai fazer com que ele tenha um trauma enorme depois, né? De ter sido assimilado pelos Borgs, né, no caso, né? E a gente tem também aquele episódio onde ele acaba vivendo, né, com uma civilização alienígena, ele acaba vivendo toda uma vida, né, que ele pode ter esposa, filhos, né, ele pode fazer atividades, vamos dizer assim, mais intelectuais, ele tocava aquela flautinha que era, na minha modesta opinião, era chata pra caramba aquela flauta, mas aí tem toda um componente ali afetivo muito forte naquela flauta, coisa e tal, né? Que ele viveu uma vida toda em 25 minutos, né? Que foi um episódio também que é muito marcante, né? No personagem Jean-Luc Picard, né? No caso, né? Alguns fãs de Jornada nas Estrelas costumam dizer, né, que o Picard de TNG, da série TNG, ele é diferente do Picard das séries dos longa-metragens, né? Dos filmes, né, da nova geração, né? Dos longas da nova geração, né? Enquanto o Picard de TNG é aquele cara mais cerebral, mais diplomático, que tenta resolver as coisas sempre na base da argumentação, na base da diplomacia, coisa e tal, né? O Picard que a gente vê nos longas já é um cara mais impetuoso, bem diplomacia de cowboy mesmo, um cara mais, que até lembra um pouco Kirk no caso, né? Pra gente falar um pouco dos longas, né? Uma coisa que acontece, por exemplo, em Generations, uma coisa que é muito marcante é o seguinte, né? O irmão dele e o sobrinho dele acabam morrendo no incêndio, né? E isso deixa o Picard muito traumatizado, por quê? Porque o Picard ele não tinha filhos, ele acreditava que a linhagem da família seria, né, daria prosseguimento com o irmão dele e com o sobrinho dele, e os dois acabaram morrendo. Então isso foi uma coisa que afetou ele demais quando a gente vê em Generations, né? No primeiro contato é óbvio, né? No primeiro contato é todo o trauma que ele teve da assimilação de se tornar Locutus, né? Que ele acaba virando, inclusive, um cara completamente obcecado, né? Em tentar destruir os Borgs, né? Ele ia, inclusive, ele não queria, inclusive, acionar o mecanismo de autodestruição da Enterprise E, né? Todo mundo falando que seria a melhor saída, até o Worf falando que seria a melhor saída, que aí mataria todos os Borg que estavam infestando a nave de uma vez só, né? E aí ele, inclusive, fala, né, Worf, você é covarde por um acaso? E aí ele foi extremamente, né, descortês, né, ao dizer na cara de um Klingon que um Klingon era covarde. Aquilo foi realmente uma coisa imperdoável, na minha opinião, né? E a gente também tem em Nemesis, né, a questão dele se confrontar, né, com a versão nova dele, né? Aquele cadete lá, aquele cadete inconsequente, aquele cadete agressivo, aquele cadete indisciplinado, vai se confrontar com esse Picard mais velho, com esse Picard mais maduro, né? E isso também mexe um pouco com a cabeça, né, do nosso capitão aí, né? Então é interessante a gente ver essas coisas todas. Quais são as influências de Picard? As influências de Picard, né, seria um cientista francês chamado Auguste Picard, que inventou os submarinos para fazerem mergulhos em grandes profundidades, né? A influência também seria o Jacques Cousteau, daí a nacionalidade francesa também, assim como Auguste Picard também era francês, né? E a influência também seria um personagem chamado Horatio Hornblower, né? Que a gente pode ver no filme O Falcão dos Mares, né, que é interpretado pelo Gregory Peck, que é um capitão de um navio da marinha inglesa, um cara todo certinho, todo metódico, coisa e tal, né? Então essas seriam as influências, né? O que a gente pode falar mais, né? Porque o vídeo até já se estendeu mais do que 5 minutos. O que a gente pode falar mais rapidamente, né? O Picard, ele
o Patrick Stewart, no caso, né, ele foi escolhido, né, pelo Gene Roddenberry, né, e pelos produtores da série, depois do Gene Roddenberry ser convencido de se colocar um capitão careca, né. O Roddenberry, no primeiro momento, não quis isso, né. E aí foi interessante a gente ver esse tipo de coisa. O Patrick Stewart até botou uma perucazinha lá, né, pra ver se melhorava. Aí o Roddenberry, quando vê a peruca, falou: essa peruca tá horrível, vai ser careca mesmo, não tem problema, né, coisa e tal, né. O Patrick Stewart também ele falou que gosta, né, do personagem do Picard, né, porque foi uma coisa que meio que imortalizou, né, o Picard, né, meio que imortalizou o Patrick Stewart, e até a coisa, né, dele ser um ator shakespeariano, dele fazer peças de Shakespeare no teatro, né, e ele perceber, né, a presença, né, desses fãs trekkers, né, indo nas peças de Shakespeare para ele. Então foi interessante você ver essa ligação, né, que teve entre o Picard, Shakespeare e Jornada nas Estrelas, né. Sem falar também que ele sempre foi um ator muito sério nos papéis que ele fazia, né. A gente sabe, né, do que se fala por aí, que a primeira temporada de Nova Geração foi um caos total em termos de produção, em termos de organização de estúdio, coisa e tal. O pessoal não levava muito a sério aquela série de televisão, porque era uma série de televisão de ficção científica lá, onde você pintava as pessoas de azul, colocava a orelha pontuda. Então tinha esse rançozinho, né? E isso na primeira temporada de Jornada nas Estrelas TNG, né? O interessante é que mesmo com todo esse caos que estava vendo ali e essa coisa do trabalho não estar sendo muito levado a sério, o Patrick Stewart ele investiu no personagem dele. Ele trabalhou como verdadeiro profissional e colocou, né, começou a montar o Picard, né, dizendo que vai chegar uma hora que o Picard e o Stewart meio que se confundem um pouco, né? Embora o Stewart não seja tão metódico quanto o Picard, né? Então são essas coisas assim mais ou menos que tem para falar. Tem muito mais coisa para falar, tá? A página do Memory Alpha sobre o Jean-Luc Picard tem um texto enorme, gigantesco. Tem muito mais coisas lá. Sugiro que vocês deem um pulinho no Memory Alpha e botem lá Jean-Luc Picard para vocês poderem analisar um pouco mais isso, tá? Mas essa é a pincelada geral, tá? Que a gente pode falar, né, desse personagem aí, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera para todos, né? Numa outra oportunidade, eu trago um outro personagem de Jornada nas Estrelas para vocês, tá? Abração, fui!